ele achou meu Instagram, ele achou meu WhatsApp, tudo, e começou a me pegar no pé e falar, viu, como é que você pode falar sobre conquistas, sobre ser uma pessoa bem-sucedida e você não é? Hello people, let's go! It's my draw my life. Pessoal, esse vídeo vai ser sobre o drama da minha vida. Todo mundo quer saber um pouco da vida de todo mundo. Decidi gravar esse vídeo por uma única razão, um único motivo, por um seguidor que há um tempo atrás começou a debater muito comigo, fazer muitas perguntas. Inclusive, aqui no meu canal tem um vídeo que eu falo sobre ele, deu treta com um seguidor. Depois tem um outro que eu falo mais a fundo, que ele pergunta da onde eu tiro minha renda e tal, tudo bem. Mas ele achou meu Instagram, ele achou meu WhatsApp, tudo, e começou a me pegar no pé e falar, viu, como é que você pode falar sobre conquistas, sobre ser uma pessoa bem-sucedida e você não é? Me mostra suas aquisições, mostra pra gente tudo que você conquistou pra gente acreditar. Bom, primeiramente, eu nunca falei que eu tinha conquistado muita coisa. No meu canal eu sempre falei sobre coisas que a gente deve fazer para conquistar. Sempre, por quê? Eu sou um enzime leitor, então eu leio muito, então eu aprendo demais com os livros, e então eu tô sabendo o caminho certo a trilhar agora, entende? Aí eu não quero crescer sozinho, eu não quero trilhar o caminho sozinho, eu quero passar para vocês o conhecimento. Mas com tudo que ele me falou, então eu decidi gravar a história da minha vida, porque olha só que legal. Vamos falar de uns 100% de pessoas que te conhecem, que te ouvem, que te assistem ou que rodeiam a sua vida. Desses 100%, 25% delas te amam, gostam de você simplesmente, mas pode deixar de gostar. 25% não gostam, mas podem gostar de você. 25% gostam e 25% não. Então é bem complicado, sabe? Você pode passar a ser o ídolo de uma pessoa de uma noite pro dia e pode passar a ser uma pessoa totalmente odiada da noite pro dia por outra pessoa. Simplesmente por um fato, por uma coisa que você diga e tudo mais. Bom, a minha vida, como a de vocês, todo mundo tem uma história, é uma vida complicada. Todo mundo quer conquistar sucesso, todo mundo quer conquistar alguma coisa na vida. Então, eu vou contar a minha história, porque o importante é o seguinte, é você saber de onde você veio e para onde você quer ir. Quando você sabe disso, de onde você veio, para onde você quer ir, o que os outros acham deixa de ser importante, tá? Então, o que aquele cara acha, para mim, não é importante. Ele falou muitas coisas, não é importante. Porque o importante é que eu estou chegando aonde eu quero chegar. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vou começar falando, então, de onde eu vim, para vocês entenderem mais sobre mim. Só que eu vou tentar ser breve, o mais breve possível, com um vídeo de no máximo até 10, 12 minutos, tá? Não vou conseguir contar minha vida toda nesse vídeo, mas a minha infância eu conto nesse vídeo para vocês. Chique, meu pai, ele trabalhava em 3 empregos. Eu não me gabo! Dane-se o trabalho, meu marido tem 2 empregos, não preciso... Parece o Julius, né? Ele trabalhava em 3 empregos em São Paulo, trabalhava na faculdade, não sei exatamente o que ele fazia lá. Eu sei, mas não vou contar porque demora, é muita coisa, a história é sobre mim. Meu pai trabalhava na faculdade, trabalhava numa lanchonete muito conhecida, trabalhava também em banca de jornal, então ele se esmiuçava para poder dar um futuro para a família dele. Quando meu pai casou com a minha mãe, ele pensava em ter uma família grande e dar um futuro para os filhos. É sempre o que ele falava para minha mãe. Acontece que eu nasci em São Caetano do Sul. Eu nasci em Santo André, para ser mais específico, mas é ali no ABC Paulista. E o meu pai, nessa época em que eu nasci, ele trabalhava aqui em Piracicaba já, tá? Numa oficina muito bem conceituada, que era lá na Curva do S.
uma oficina de moto e ele trabalhava muito, meu pai ralava demais, tudo para dar uma vida boa pra gente. Acontece que ele comprou uma casa aqui em Piracicaba, com o intuito de tirar a família de São Paulo, porque São Paulo sempre foi o foco das drogas, o foco de roubo e tudo mais. Era uma cidade muito conturbada, tribulada, né? Então ele comprou uma casinha aqui, só que chegando aqui, ele encontrou um negócio diferente. Era muito mato, muitas casas isoladas e tal, só que também tinha muito disso. Então ele chegou na conclusão que o mundo inteiro é cheio disso. Então vamos firmar o pé em algum lugar e vamos fazer valer a pena. Ele montou uma lojinha que você vai ver nas fotos aí que eu vou postar. E daí foi assim que eu cresci. Eu cresci no meio de uma família, meu pai, minha mãe, mais 2 irmãos. E meu pai ia para o Paraguai e voltava com mercadorias toda semana. Ele era um pai presente, mas assim, a gente via ele 3 vezes na semana. Ele ia para o Paraguai e voltava com muito presente, com muita coisa. Era aquela loja cheia, movimento. De repente ele notou uma diferença no bairro. Crianças que ficavam muito na rua. E ele nunca deixou a gente brincar na rua. Nunca. Eu nunca saí pra rua soltar um pipa, nunca saí jogar uma bola com um amigo. Nunca. Não sei o que é isso. A gente foi criado dentro de casa. Aí meu pai pensou, vou trazer a rua para dentro de casa. E começou a trazer crianças para dentro de casa, pregar o evangelho para aquelas crianças. E foi assim que eu comecei a minha vida, né? Eu sendo evangelizado naquele meio ali todo e crescendo ali. Bom, eu tive uma grande dificuldade quando eu era pequeno, porque eu nasci com um problema defeituoso, né? Eu nasci com um pé direito. Vocês vão falar, eu também nasci com um pé direito, porque o outro é esquerdo. Só que o meu pé esquerdo, ele nasceu para trás. Então, automaticamente, eu cresci com um bloqueio mental. Porque todo mundo na minha família me tratava bem, mas eu achava que era pelo mero fato de eu ser diferente, de eu ter um defeitinho, e não era. E não era, porque criança é bem tratada mesmo, né? Nas famílias. Então, eu era uma criança só, bem tratada. Mas não porque... ninguém me dava abraço e beijo porque eu tinha o pé defeituoso. Mas isso, na cabeça de uma criança, pode vir de forma diferente. Então, eu achava que eu era assim. Então, eu era muito introvertido. Eu não fazia amigos facilmente. Eu era... muito quieto, não era de brincar com os meus irmãos demais, eu era muito quieto, muito... Então, isso ajudou em outra coisa, porque então eu comecei a sonhar, eu era muito sonhador. Dentre todos os meus irmãos, eu sempre fui o mais sonhador e eu sonhava grande demais, né? Eu sempre quis ir para Nova York, para Hollywood, Veneza, queria ter carros grandes, então... Isso é outra coisa que daí começou a dar conflito na minha família. Todo mundo falava que eu sonhava alto demais, que era impossível. Até mesmo pela igreja que a gente frequentava, lá era-se pregado assim, entre linhas, né? Era pregado que um cristão não poderia seguir esse padrão de vida, porque esse padrão de vida não é o que Jesus pregou. Porque Jesus andava num jumento, ele andava com um sapatinho de pau, ele andava com uma roupa só, morreu numa cruz, o jumento que ele andou era emprestado. Então eu cresci com séries de bloqueios, muitos bloqueios na cabeça. Então eu queria ter uma coisa, mas eu não podia porque eu era crente. Eu queria seguir uma linha na minha vida, mas eu não podia porque era crente. Pô, o crente não pode ir pra Hollywood, o crente não pode ganhar muito dinheiro, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Aí entrava também aquele negócio de, nossa, eu sou defeituoso, eu tenho uma perna mais fina que a outra, eu tenho um pé torto, e daí aquele negócio, eu não me enturmava. Então eu cresci com uma série de bloqueios muito grande. E daí com isso também tinha conflito entre os irmãos, tinha conflito na família, coisa pouca, tá, gente? Mas assim, coisa que eu me sentia uma engrenagem fora daquele relógio, sabe? Eu não me sentia jogando o mesmo jogo. Apesar de eu nunca ter apanhado do meu pai, eu sou o único filho que nunca apanhou. Por quê? Então isso criava outra coisa na minha cabeça. Será que eu nunca apanhei para ser corrigido? Porque eu sou diferente? Ele quer me fazer de especial? Não, não é.
É simplesmente porque eu não dava motivos assim para apanhar, né? Mas na escola eu era muito espoleta, eu dava motivos suficiente para ser banido da escola. Mas gente, nesse primeiro vídeo que vocês vão ver as minhas fotos aí de criança, vocês vão ver. Eu era uma criança inteligente, assim como todos os meus irmãos, cada um tem as suas qualidades, cada um tem os seus defeitos, assim como qualquer um, mas eu cresci cheio de bloqueio. Eu não podia ter nada diferente dos outros, mas o meu sonho sempre foi grande, sempre foi muito diferente. Então foi difícil para mim caminhar até aqui onde eu estou hoje, por causa do que aconteceu na minha infância. Às vezes isso acontece com você. Você ouviu alguma coisa, aconteceu alguma coisa, foi ensinado alguma coisa para você de alguma forma e que você quer conquistar alguma coisa e você não consegue. E você fica pensando, será que eu não consigo? Por que eu não consigo? É porque o seu cérebro é muito inteligente. Então o seu cérebro captou aquela coisa e ele formou um bloqueio ali. Ele passou um cadeado naquela conquista. Ele passou um cadeado naquela conquista. Aí quando você está chegando próximo àquilo, ele te breca. Ele faz alguma coisa para sabotar o que você quer. Então ele sabota os seus planos, sabota os seus ideais. Apesar da minha família me amar muito, dar os ensinos que foi dado, né? O meu pai me ensinou a trabalhar, ensinou os princípios, né? Que a gente tem que ser honesto, tem que ser justo, tem que trabalhar mesmo, dar o sangue. Então ele ensinou os princípios para mim e para todos os irmãos, ensinou a trabalhar, ele nos amava muito, presenteava tal. Com tudo isso, ainda assim eu fui bloqueado. Mas eu fui bloqueado por coisas que a gente capta e depois não consegue se desfazer daquilo. Então prestem muita atenção. No próximo vídeo eu vou falar sobre coisas muito mais importantes, coisas muito mais impactantes que podem desbloquear a sua vida e te ajudar a conquistar o que você quer. Aí eu vou contar para vocês, até o fim da minha história, até hoje, tudo que eu conquistei, tudo que aconteceu, as minhas derrotas, as minhas noites que eu passei ajoelhado chorando, que eu e minha esposa choramos pra caramba, achamos que a gente estava no fundo do poço e depois descobrimos que o poço é mais fundo ainda, né? E agora, como que a luz brilhou? A gente vai conversar sobre isso, como é que eu vi o fundo, que eu vi a luz no fim do túnel e que agora a gente está escalando, porque é muito importante vocês saberem de onde eu vim, porque a hora que eu estiver aonde eu quero estar, vocês não vão julgar falando que eu ganhei na loteria ou que foi mera sorte. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Lembrem disso. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo amanhã. Beijão no coração.